Senhor presidente, senador Tomás Correia, senhores senadores, senhoras senadoras, a Amazônia e a faixa de fronteira representam 2/3 do território nacional. Infelizmente, essa região não tem merecido, como, aliás, deveria merecer, já que é um ditame constitucional, de que uma das finalidades da República é justamente eliminar as desigualdades regionais, não tem merecido a atenção que deveria merecer. Porque até quando ela é tratada igual às outras regiões, então há um descumprimento do ditame constitucional, porque não há como eliminar a desigualdade tratando igual os desiguais. Então, em função disso, além de outras várias iniciativas, eu trabalhei como presidente da Subcomissão Permanente da Amazônia para elaborar um anteprojeto de lei que representasse um outro marco, eu diria até, e na verdade é assim que está se chamando o projeto, instituindo uma política nacional de desenvolvimento e defesa da Amazônia e da faixa de fronteira. Porque muitas vezes se olha para a Amazônia ou se olha para a faixa de fronteira só sob o viés da defesa, que é muito importante, realmente é muito importante. Porém, a defesa também é feita de maneira precária. Vossa Excelência, que é também de um território, de um estado, ex-território, né, fronteiriço, sabe o quanto, apesar da boa vontade, do esforço, seja do Exército, seja da Aeronáutica ou da Marinha, de ter contingente sequer suficiente para fazer realmente uma vigilância segura das nossas fronteiras. É verdade que a presidente Dilma baixou recentemente um decreto instituindo um plano de defesa que visa efetivamente dar melhor atuação das Forças Armadas em sinergia, quer dizer, em sintonia com as forças de segurança estaduais. Agora, se olharmos tanto as Forças Armadas, como a Polícia Rodoviária Federal, como a Polícia Federal e até as polícias estaduais, seja a militar ou a civil, nós vemos o quê? Uma precariedade total. E vimos nessas audiências, senador Tomás, que realmente elas não se comunicavam entre si. Espera-se que depois desse plano da presidente Dilma, elas passem a ter uma sintonia fina no âmbito da inteligência, da operação, etc. Mas só isso também não resolve. É necessário que se dê ao cidadão, à cidadã que mora nessas regiões, tanto da faixa de fronteira quanto da Amazônia, se dê condições de que essas pessoas vivam melhor, que tenham uma assistência melhor à saúde, à educação, ao emprego, à moradia, à infraestrutura de poder se locomover adequadamente. E há um pensamento de que a Amazônia tem rio para todo lado e que, portanto, a forma de se locomover é através da via fluvial. Isso é um equívoco, porque a maioria dos municípios não estão à beira dos rios, às margens dos rios. Então, ontem, a Comissão de Relações Exteriores aprovou o regime de urgência para esse projeto que está na mesa e que espero que o presidente Sarney coloque em votação em plenário na próxima semana, para que nós possamos, de fato, dar um passo consistente no sentido de ter uma política nacional de fronteiras. Nós aprovamos aqui há poucos dias a lei de iniciativa, o projeto de lei de iniciativa do deputado Marco Maia, que é do Rio Grande do Sul, portanto, uma região que tem faixa de fronteira delicada, por sinal, autorizando a criação dos free shops nas cidades chamadas gêmeas. Lá no seu estado tem, no meu estado tem duas, que é Pacaraima, são Pacaraima e Bonfim, que fazem fronteira com a Guiana e com a Venezuela, e que, de fato, é um paradoxo. O governo brasileiro, notadamente
a área da Fazenda, a Receita Federal, eram contrários a, olha, do lado de lá da Venezuela ou do lado da Guiana existem zonas francas. Então, o que acontece? A população de Roraima vai gastar o seu dinheiro do lado de lá, porque pode comprar da alimentação, passando pelo material de higiene, passando por eletroeletrônicos, enfim, até uma cota, é verdade. Só que compra dentro dessa cota várias vezes por mês. Então, na verdade, é preciso que nós busquemos pelo menos uma igualdade com essas cidades gêmeas. Então, permitindo que do lado brasileiro passe a ter esses free shops, que são lojas francas, não é um regime de zona franca, mas pelo menos você vai ter, assim como tem nos aeroportos duty free, nós vamos ter os free shops na cidade gêmea. O presidente Dilma eu fui o relator aqui na Comissão de Relações Exteriores, a senadora Ana Amélia, lá também foi relatora na Comissão de Assuntos Econômicos. Veja bem, um senador de uma fronteira norte, do extremo norte, lá do nosso do Caburaí, e uma senadora do extremo sul, lá do estado onde está o extremo sul, que é o Chuí. Mais um passo dado. Agora é preciso que sejam realmente dados outros passos. É preciso que o governo federal priorize, por exemplo, que as universidades federais desses estados possam ter melhor atenção. Até é um paradoxo, por exemplo, que um funcionário público que exerce a mesma função, já que eu falei no professor, um professor que da UNB ou da USP ganha a mesma coisa que um professor lá em Roraima, lá em Rondônia. Agora, veja a diferença do custo de vida, veja a diferença, as dificuldades que têm esses professores lá naquelas regiões. Então, é preciso que haja um estímulo até para que as pessoas, esses 25 milhões de brasileiros que estão na Amazônia e mais aqueles que estão na faixa de fronteira, que não é da Amazônia, que é do Centro-Oeste e do Sul e Sudeste. Então, eu entendo que é preciso avançar mais. E, nesse sentido, senador Tomás, nós aprovamos aqui no Senado já há alguns anos, para ser mais exato, em 2006, um projeto de minha autoria que autoriza o Poder Executivo a criar um colégio militar em Roraima. E aí o senador Tião Viana, que hoje é governador do Acre, na época era senador do estado do Acre, acrescentou um colégio militar lá em Rio Branco. Ora, nada mais justo. Nós estamos falando do extremo norte, lá em Roraima, e do extremo oeste, lá no Acre. Ora, se é importante ter o militar naquela região, um grande estímulo é que quem deseja ser militar comece lá na Amazônia mesmo. Porque o que acontece hoje é que os militares, pelo seu espírito cívico, vão do sul, do sudeste, para Roraima, para o Acre, para Rondônia, enfim, e passam lá 2 anos, 4 anos e são removidos para outros lugares. Mas eles vão, inclusive, aprender sobre a Amazônia, porque eles não são da Amazônia na sua grande maioria. Então, entendo que é um passo importante essa criação. A Câmara tinha dado, através da Comissão de Constituição e Justiça, um parecer contrário, dizendo que era inconstitucional o projeto autorizativo, que é um projeto inofensivo, porque quando o parlamento autoriza a presidente a fazer alguma coisa, ela faz quando ela puder, isto é, faz quando ela tiver disponibilidade orçamentária, faz quando houver conveniência para a administração. E no caso específico dos colégios militares, que agora foi votado e derrubado o parecer da CCJ, vai para plenário para votação, eu queria apelar aos deputados, tanto da região norte, da região de fronteira, como todos os parlamentares, para que aprovem esse projeto, porque será mais uma instituição pública federal de ensino que vai colaborar com o Estado sofrido de uma região como é a nossa, lá da Amazônia e do meu estado de Roraima. Porque, na verdade, nós já tínhamos, não entendo, nós já tínhamos dois antecedentes.
leis minhas, inclusive. Eu fui o autor da lei autorizativa que criou a Universidade Federal, como fui o autor da lei autorizativa que criou a Escola Técnica Federal, que hoje já evoluiu para um Cefet e hoje já é um Instituto Federal que tem, inclusive, cursos superiores. Então, na verdade, nós precisamos, e é nesse sentido que eu tenho a esperança que o meu Estado, dentro em breve, vai realmente fazer uma revolução através da educação. Porque, se considerarmos a população de Roraima e considerarmos o número de pessoas que estão cursando ou que já concluíram o curso superior em Roraima, nós temos a melhor proporção entre graduandos e graduados de todo o Brasil. Mas isso é muito importante para um estado como o meu, porque realmente, só para dar um exemplo, na Universidade Federal de Roraima, que já formou 13 turmas do curso de medicina, antes os médicos, inclusive eu, tinha que sair de Roraima para estudar e muitos não voltaram. Então é muito importante que agora se formem em Roraima e gente que vai do Brasil todo, mas que termina uma boa parte deles, e a tendência com o passar dos anos é que a maioria fique em Roraima, e nós vamos ter, portanto, uma correlação boa de médicos. Hoje nós já temos 500 e poucos médicos para uma população que não chega a 500 mil. Portanto, estamos dentro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, de um médico para 1.000 habitantes. Porém, como de resto no Brasil, o que acontece é que os médicos, eles não têm estímulo para ir para o interior. Seja porque o salário não compensa, seja porque ou não tem hospital, ou tem hospital precaríssimo, e aí o médico vai trabalhar num lugar sem condições adequadas de fato, prestar um bom serviço à população. Então, eu quero dizer que, se nós realmente conseguirmos, e eu tenho confiança que a presidente Dilma já sinalizou nesse rumo, tanto ao instituir o Plano Nacional de Defesa, quanto ao sancionar a lei dos free shops, como espero que ela em breve, após aprovada aqui e na Câmara, essa política nacional da Amazônia e da faixa de fronteira, possa ser sancionada por ela, porque aí estaremos estabelecendo uma política permanente, uma política de Estado e não apenas uma política de governo. Lógico que cada governo poderá ter a sua peculiaridade na execução dessa política, mas a política estará definida por lei. Então, acho que esse é o chamado remédio que é curativo de fato. Porque até aqui nós temos tido paliativos em relação à Amazônia. Me lembro quando estudava em Belém, que existia a superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, SPEVEA. Aí depois transformou-se isso em Sudã, e aí o que nós vimos foi, como não havia uma política adequada, era a concentração dos recursos da Sudã nos estados grandes da Amazônia e pouco para os estados pequenos da Amazônia. E eu repito, o maior equívoco que se pode cometer, até em descumprimento da Constituição, é tratar igualmente os desiguais. Eu converso com pessoas de diversas áreas, na educação, na saúde, da segurança. Ora, se uma regra que vale, por exemplo, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para o Minas Gerais, enfim, os estados do Sul e do Sudeste, que são mais desenvolvidos, nem sempre é adequada, por exemplo, para a região amazônica, nem sempre é adequada para a região norte, especificamente, nem para o Nordeste. Então, não é que nós tenhamos uma lei para cada região, mas é que nós possamos ter uma lei geral, nacional, mas que especifique nos seus artigos e parágrafos as condições de aplicabilidade às regiões mais pobres, de forma que a gente cumpra esse ditame constitucional. Porque eu me lembro, senador Tomás Correia, eu fui constituinte e uma das minhas principais bandeiras era transformar Roraima de território em Estado.
porque aquele modelo de território federal, que no início foi muito bom, já estava há 45 anos, quase meio século. E o que nós víamos? Vossa Excelência viveu isso também lá em Rondônia. Um governador que ia para lá nomeado, um deles, inclusive, deu uma entrevista e perguntaram dele: o senhor já conhecia Roraima? Ele disse: uma vez eu passei aqui de avião indo para a Venezuela e fiz um pouso rápido aqui no aeroporto. Quer dizer, é esse o critério. Então, ao conseguirmos passar Estado, nós demos um passo grande no sentido de dar cidadania às pessoas que moravam lá, que moram em Roraima. Porque agora elegem o governador, elegem 3 senadores, elegem 8 deputados federais, o que nos coloca numa situação mais representativa no Congresso Nacional. Ao mesmo tempo que temos os órgãos como o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público. Portanto, o governador deixa de ser aquele imperador da época dos territórios federais, porque não tinha nada. Até o Ministério Público e os juízes eram de Brasília, do Distrito Federal e territórios. O Tribunal de Brasília é que regia as situações nos territórios. Imagine a distância e o tempo. Eu mesmo tive comigo uma perseguição de um desses governadores e que eu tive que ganhei lá, ele recorreu para cá e eu, como médico, tive que interromper de vez em quando as minhas atividades para vir me defender aqui no tribunal. Terminei ganhando, mas veja o paradoxo, a distorção de você ter um tribunal de justiça aqui no Distrito Federal, que era do Distrito Federal e territórios, a parte do Tribunal Eleitoral era lá em Manaus. Quer dizer, se você tinha um problema de qualquer coisa eleitoral, tinha que recorrer a Manaus, porque o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas é que regia também o território de Roraima. Me lembro que numa eleição foi designado um juiz eleitoral para lá, que chegou lá e desapareceu. Foi para a fazenda de uma pessoa que ele conhecia e no dia da eleição a gente não tinha com quem reclamar, porque não tinha sequer como fazer um recurso, entrar com ação, porque o juiz não estava encontrável. Então, essas distorções, eu venho de muito tempo, desde quando me elegi a primeira vez, em 82, mas mais intensamente quando fui constituinte, e agora como senador, tentando tomar medidas assim, medidas que sejam medidas permanentes, porque essas coisas paliativas de emenda aqui, remenda acolá, você não muda a realidade para que as futuras gerações, ou mesmo as gerações atuais, tenham condições de viver melhor, de poder realmente se desenvolver, de ter condições de ter um mercado de trabalho adequado. O nosso Estado precisa realmente de muitas coisas neste momento, mas acho que é prioritário que nós possamos ter, no nível federal, aprovada essa lei, que será uma lei federal, portanto, que estabelece a política nacional de desenvolvimento e defesa da Amazônia e da faixa de fronteira. Então, eu quero apelar aqui à mesa do Senado que ponha em votação, se possível, na semana que vem, ao mesmo tempo que apelo para a mesa da Câmara para que vote, já que está na pauta, a criação dos colégios militares lá em Roraima e também no Acre. Aliás, eu espero que o governador Tião Viana, que foi o relator do projeto aqui, também faça a solicitação ao presidente Marco Maia, de forma que nós possamos ter esse projeto aprovado. Se o colégio vai ser instalado no ano que vem ou em 2014, é uma questão realmente de ver, a questão orçamentária. Tenho certeza que, se ele for aprovado, as emendas, inclusive, dos parlamentares dessas regiões já vão priorizar a construção e o funcionamento desses 2 colégios. Agora, ao mesmo tempo, eu quero pedir também a Vossa Excelência que seja autorizada a transcrição de uma matéria publicada, por sinal, na Agência Senado, que fala sobre essa questão da política nacional para a Amazônia e para a faixa de fronteira, e também reiterar aqui, vou falar com o presidente Sarney no início da semana que vem, e pedir o apoio, inclusive, dos companheiros da Amazônia e da faixa de fronteira, para que nós possamos
de fato, votar esse projeto que eu considero fundamental para o futuro da Amazônia. Eu entendo que, está aí o senador Paulo Davim, que também é médico, não adianta ficar tratando coisas sintomáticas. Nós temos que adotar medidas que sejam, de fato, curativas e que possam permitir o bom andamento dessas unidades da Federação, até em respeito à Constituição Federal, que manda que a República elimine as desigualdades regionais. Muito obrigado a vocês.